É com muita alegria que todo primeiro sábado do mês nós temos esse culto, denominado culto de curas e milagres, e temos ouvido e temos visto a manifestação do poder de Deus. Eu quero trazer um princípio bíblico, quero ser breve e quero ter um tempo maior de oração, de imposição de mãos, de estar declarando o favor e a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, Todos nós já ouvimos falar de milagres. Todos nós, de uma certa forma, você ouviu já a narração, a narrativa, o testemunho de um milagre. Nós somos um milagre, você sabia disso ou não? O fato de nós estarmos hoje aqui, desde quando você foi gerado, você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. O Senhor escolheu você, nos escolheu para que nós vivamos esse tempo, esses dias. E com o andar na nossa vida, das nossos familiares, das nossas conquistas, nós conhecemos um Deus todo-poderoso, um Deus que é amor. E um Deus que se relaciona com o homem, através do seu Filho amado Jesus Cristo, através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso, através da palavra de Deus, nós conhecemos Jesus Cristo. E o poder da morte, o poder da vida, o poder da ressurreição de Jesus, que Ele vive e Ele está aqui. Eu quero usar como texto básico o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Olha que interessante. Eu vou repetir. Ninguém jamais ouviu. O texto está dizendo, jamais alguém ouviu tal notícia, ouviu tal testemunho. O texto não está dizendo, jamais alguém viu, alguém ouviu que um cego de nascença tivesse sido aberto. Todos nós cremos em milagres, todos nós acreditamos em milagres. Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos milagres, o Senhor da cura. O título da minha mensagem, um cego com os olhos abertos. Um cego com os olhos abertos. O contexto é da narrativa de Jesus e seus discípulos. Eles estavam caminhando, servindo ao reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus. E no versículo 1 do capítulo 9 diz o seguinte: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. E a história nos conta que esse homem, além de ser cego, ele estava à beira da estrada pedindo esmolas, era um mendigo. Ele necessitava de esmolas. E os discípulos com Jesus, passando por aquele lugar, Jesus fita os seus olhos naquele homem, olhos de compaixão, e vê a necessidade daquele homem. Jesus conhece os nossos corações, conhece o coração daqueles homens. Mas no olhar, na perspectiva dos discípulos, o que os discípulos fizeram? O que os discípulos viram? O texto responde, versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos viram o problema, os discípulos viram a necessidade daquele homem e lançaram ainda um peso de responsabilidade com relação à sua condição, ser cego, estar cego. E os discípulos questionam a Jesus: Jesus, esse mal que está assolando essa pessoa, é em função de algum pecado, é em função de algum erro, é em função de alguma coisa que os pais fizeram ou que ele fez? E Jesus responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você percebe
que nós podemos ter dois olhares com relação às nossas necessidades e aos nossos problemas? Um olhar de condenação, um olhar onde você só enxerga o problema, um olhar onde você só enxerga a dificuldade, ou um olhar espiritual, em uma dimensão espiritual. O pecado não tem nada a ver com ele e nem com os pais dele. Essa situação, essas circunstâncias, esse momento que nós estamos vivendo agora, aqui, o nome de Deus será glorificado. Deus vai se manifestar na vida dele, e a vida dele será um testemunho vivo do poder do milagre de Deus na sua vida. E muitas pessoas vão poder testemunhar, vão poder ver este homem que antes era cego e agora ele vê. Como você vê o seu problema? Que perspectiva muitas vezes nós olhamos nas nossas necessidades? Muitas vezes nós olhamos na dimensão carnal, na dimensão humana. E eu gostaria de motivar você, de incentivar você a olhar com os olhos espirituais da fé, da confiança num Deus que pode todas as coisas, num Deus que pode todas as coisas. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto nós podemos trabalhar, enquanto nós podemos testemunhar, enquanto nós podemos pregar, é esse o dia que o Senhor fez, é esse o dia do seu milagre. Nós estamos aqui para declarar o favor de Deus, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus sobre a sua vida. Mesmo que você já não acredite mais, mesmo que você olhe para as suas necessidades, para os teus problemas e não encontre respostas, ou tem procurado respostas em tantas outras circunstâncias, até mesmo na fuga, até mesmo se escondendo, até mesmo se isolando, Deus está aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele pode fazer infinitamente mais. Enquanto é dia, nós estamos trabalhando. Enquanto Jesus Cristo não vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, nós estamos declarando o favor de Deus sobre a sua vida. E nós cremos em milagre. E esse milagre será seu nesta noite, em nome de Jesus. Para a honra e glória, louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso para os seus discípulos, cuspiu no chão. Tendo dito isso, cuspiu no chão. Mas pastor, esse cuspe é literal? É literal. Ele juntou saliva na boca e cuspiu no chão. Só que o chão naquela época, o que era? Era terra, era poeira. E com aquele cuspe misturado com poeira virou um lodo, um barro. Cuspiu no chão e fez o quê? Misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Irmãos, Jesus não apenas viu a necessidade daquele homem, mas como Jesus parou e se aproximou daquele homem. Jesus parou e se aproximou daquele homem, juntamente com os seus discípulos. Os discípulos com uma perspectiva carnal, humana. Jesus com uma perspectiva espiritual, para que aquela situação glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. E ele cuspiu no chão, abaixou, fez lodo e colocou nos olhos daquele homem. Você pode imaginar as pessoas que estavam em volta? Você pode imaginar as pessoas que estavam em volta? O que é isso? Ninguém se atreveu em perguntar: Jesus, o que você está fazendo? Jesus, que loucura é essa? Jesus, onde? Eu quero ver onde que vai dar isso daí. Dentro do coração haviam muitos questionamentos dentro do coração das pessoas. Mas ninguém falou nada. Ninguém se atreveu a falar nada. E o texto continua. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Siloé significa enviado. Quem é o enviado de Deus ao mundo? Quem é o enviado de Deus ao mundo? Jesus. Jesus. Esse tanque ficava fora da cidade. E tinha um túnel que passava por baixo dos muros da cidade e entrava. E esse tanque de Siloé ficava dentro da cidade. A fonte desse tanque vinha por baixo desse túnel.
E esse túnel era um túnel aonde era muito visitado. Esse túnel não, esse tanque era muito visitado. As pessoas tiravam água dessa fonte. E aquele homem saiu do lugar onde ele estava, e foi até o tanque de Siloé. E as pessoas conheciam aquele homem. Interessante que ele foi até o tanque de Siloé com aquele guspe, com aquele lodo nos olhos. Ele simplesmente obedeceu, e foi até o tanque. E o que aconteceu? Olha o que diz. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem foi, lavou-se e voltou vendo, enxergando. Um cego de nascença foi curado de uma forma extraordinária, em função da sua obediência a Jesus. Ele só obedeceu. Ele não viu Jesus. Ele era cego. Ele não viu o que Jesus estava fazendo. Ele não viu Jesus cuspindo, fazendo lodo. Ele sentiu o toque de Jesus nos seus olhos. Ele ouviu: vá até agora e lave o seu rosto, lave a sua vista. E aquele homem simplesmente levantou e foi como todo cego, apalpando, ou alguém levou, nós não sabemos, mas ele foi com dificuldades até o tanque. E quando ele molhou as suas mãos e lavou os seus olhos, a Bíblia diz que imediatamente esse homem foi curado. Imediatamente. E foi curado e voltou. Voltou ao encontro de Jesus. Voltou ao encontro daquele homem que o curou. E o texto diz: seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Gente, a cura e o milagre foi tão transformador, ao ponto das pessoas não reconhecerem aquele homem. Porque com certeza quando ele foi na direção do tanque, ele foi com um semblante entristecido. Quando ele retornou, ele começou a enxergar. Ele nunca tinha visto a luz do sol. Nunca tinha visto as pessoas. Ele tinha uma sensibilidade maior em ouvir, mas ele nunca tinha visto. E o milagre aconteceu. Naquele dia, naquele momento, em função de um olhar de compaixão, de Jesus, ao ponto das pessoas não reconhecerem. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E agora estou vendo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Ele não conhecia Jesus. Ele não tinha visto Jesus. Ele não poderia identificar Jesus no meio da multidão, no meio das pessoas. Isso porque ele saiu do encontro de Jesus, foi até o Siloé, e no retorno as pessoas já o abordavam, as pessoas já viram, já reconheciam ele. Ele não sei aonde que ele está, eu não sei. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Ele nem conseguiu voltar aonde Jesus estava. A movimentação foi tão grande que pegaram aquele homem e levaram até os religiosos, levaram até os sacerdotes. Era sábado, quando esse milagre aconteceu. O dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperara a vista? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. E me lavei e agora vejo. Já a segunda vez. Indagando ele como que isso aconteceu, que milagre você recebeu, como que você está vendo. E as pessoas não criam naquilo que estavam vendo. Eu vou repetir isso. As pessoas não criam naquilo que estavam vendo.
Bem-aventurados que não viram e creram. Mesmo as pessoas vendo, não creram. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Quando ele falou de Jesus, os fariseus, os religiosos falaram: esse homem, Jesus, não é de Deus. Por quê? Ele não poderia ter curado no sábado. Olha que incoerência. Olha que religiosidade, como a religiosidade engana as pessoas, como a religiosidade escraviza as pessoas, ao ponto de não crerem em milagres, ao ponto de não crerem que Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus. E o texto continua: mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles, houve discussão entre eles. Alguns que conheciam o cego creram, acreditaram, esse homem está curado, e outros ficaram discutindo qual é a fonte da cura, da onde que veio essa cura, quem é o canal que pode curar, quem é essa pessoa que tem tanto poder, sendo até mesmo um pecador. E houve discussão, e houve contenda. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriram? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram aos seus pais: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam seus pais: sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, fará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Você percebe até que ponto chega a religião? Além de escravizar e te impedir de crer no sobrenatural, no milagre, ela traz medo, ela traz peso. Muitas pessoas deixam o Evangelho de Cristo por medo, por peso de condenação. Já ouviram aquela expressão? Se você não vier por amor, você vai vir pela... Já ouviram essa expressão ou não? Isso é bíblico? Sim ou não? Não! Isso é religião. A religião que estabelece um padrão como este. Deus é amor. Deus é Pai, Deus é amor. E Ele não quer o mal para os seus filhos. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não são pensamentos de mal, não são pensamentos de destruição, mas são pensamentos de paz, de alegria, para te dar um futuro melhor. Mas aqueles pais não puderam nem se alegrar com a cura do seu filho. Você pode imaginar isso? Os pais não puderam se alegrar com a cura do seu filho, porque ficaram com medo de serem lançados para fora da sinagoga. Porque o que representava a sinagoga? A sinagoga era o centro da vida social, da vida educacional e da vida religiosa da época. Se você contrariasse o sacerdote, você era expulso da sinagoga e você já não tinha mais vida social, não tinha vida educacional e não tinha mais vida religiosa. Você era isolado, você era deixado à parte. E os pais, sabendo disso, ele já é de maior. Ele responde pelos seus atos. Nós não queremos entrar nessa confusão. Nós não queremos entrar nessa contenda. Mas que contenda? Vocês são os pais dele. Vocês são os pais. Aqueles pais não quiseram mais o relacionamento com seu filho em função dessa situação. Qual situação? Em função de um milagre. Pela segunda vez chamaram um homem, versículo 24, que fora cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, o milagre aconteceu na minha vida.
Uma coisa sei, eu estou vendo, eu estou enxergando. E tem provas incontestáveis de que foi Jesus, o Nazareno, que me curou. E por que vocês não creem? E por que vocês não acreditam em milagres? E por que vocês não creem em milagres? Então lhe perguntaram, o que fez ele? O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos de Jesus? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Isso é extraordinário. Vocês não sabem quem é Jesus, vocês não sabem de onde ele vem, mas ele operou um milagre em mim. Eu era cego e agora eu vejo. Isso incomoda vocês. Isso incomoda a religião. Isso incomoda o fanatismo. Isso incomoda a filosofia. Isso incomoda a cultura. Isso incomoda a sociedade. Porque são provas incontestáveis da existência de um Deus que é amor, que enviou seu Filho, amado Jesus Cristo, para levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas dificuldades, Ele levou sobre si. Nós só precisamos crer, nós só precisamos acreditar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Versículo 32, a base da nossa mensagem nesta noite. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Eles não apenas ouviram, mas eles viram. Eles não apenas ouviram, mas eles viram. Nós estamos ouvindo nessa noite e nós vamos ver nessa noite o milagre de Deus na sua vida. Se você assim crê, porque nós cremos. Nós não somos daqueles que não creem. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um estilo de vida, é a vida de Cristo em nós. É reproduzindo aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo fez e as promessas do Senhor sobre a sua vida. Por isso nós queremos que você creia, que você tenha fé, independente da sua necessidade. Independente da sua necessidade, porque muitas vezes as respostas são completamente contrárias ao natural. O milagre muitas vezes não vem de uma forma natural, vem de uma forma sobrenatural. E você precisa enxergar o milagre no contexto espiritual e não no contexto natural. Quer ver um exemplo? Andréia, por gentileza, vem até aqui à frente. Algumas semanas atrás, nós recebemos uma notícia que a dona Ruth, a mãe da Andréia, estava muito doente e precisou ser internada. Precisou ser internada. E o quadro clínico cada vez mais difícil, mais difícil. E nós em oração, declarando o favor do Senhor. Senhor, nós cremos em milagre, nós cremos na cura, nós cremos na vontade do Senhor. Nós cremos. E a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Aquela enfermidade deste cego tinha um propósito. A enfermidade da dona Ruth, durante esses anos com diabetes, tinha um propósito, E eu gostaria que a Andréia, que acompanhou o finalzinho da dona Ruth, a dona Ruth está com o Senhor Jesus Cristo hoje, está com o Senhor Jesus Cristo hoje, pelos olhos naturais, humanos. O que esse povo está dizendo? Eles creem em milagre, mas ela foi recolhida, ela morreu.
O milagre está em Jesus. O milagre está na fé em Jesus Cristo. E naquilo que a dona Ruth e a Andréia puderam conversar ali nas últimas horas, nos últimos fôlegos de vida. Andréia, compartilhe conosco qual foi esse momento e aquilo que você testemunhou para nós com relação à sua mãe. No sábado, a mãe foi fazer diálise na clínica do rim e ela estava completamente lúcida. E ela falou assim: filha, eu preciso falar algo para você, eu preciso te contar algo que eu fiz. Eu falei: mãe, pode falar. Ela disse assim: eu orei ao Senhor e pedi para Ele me levar, porque eu estou pronta para morrer, eu sei para onde eu vou e eu estou em paz naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Aí ela, na verdade, eu não tive consciência na hora, mas nós estávamos nos despedindo naquele momento. A mãe olhou para mim e disse assim: eu quero agradecer a você, a sua vida, pela oportunidade que eu tive de viver com vocês esses últimos anos. Agradecer porque eu tive a presença do Senhor, eu tive o cuidado do Senhor, eu tive o carinho de vocês sobre a minha vida. Quero dizer para você que eu não tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos. Eu tenho a sua irmã, tenho o seu irmão, tenho você, e o meu 4º filho se chama Ivo. Ela falou: eu quero agradecer também pela vida dos meus netos. Ela falou: eu gostaria de vê-los de novo, não posso, né? Não seria bom para eles, mas eu quero dizer que eu amo vocês todos por igual. Agradeço pelos meus filhos, agradeço pela minha nora, pelos meus genros, pelos meus netos e pelos meus bisnetos. E eu falei para ela, falei: mãe, ela falou: eu queria deixar alguma coisa para vocês, financeiramente. Eu falei: isso não tem valor para mim, né? Eu falei: o que a senhora deixou para nós foi o mais precioso, que foi nós podermos nos encontrar futuramente em Cristo, nós vamos ter uma vida eterna. Eu falei: mãe, a senhora cumpriu todo o propósito da sua vida. A senhora fez exatamente o que o pai pediu. Meu pai, quando faleceu, no leito de morte, ele pediu para minha mãe: eu quero te fazer um único pedido, que você eduque os nossos filhos no caminho do Senhor. E eu falei: a senhora fez isso de uma forma tão maravilhosa, a senhora foi tão fiel, que hoje a senhora pode usufruir de ver os seus filhos, netos e bisnetos, toda a família servindo ao Senhor, e sabendo que nós vamos nos encontrar no Senhor. Que herança é essa? Que milagre é este? O milagre da fé em Jesus Cristo. Para nós cristãos, a Bíblia diz que nós não morremos. Para nós cristãos, nós não passamos pela morte, nós dormimos. Nós dormimos. E a fé e a convicção e a certeza, através desse testemunho, do milagre de Deus, não só na vida da dona Ruth, ela está com seu corpo curado, ela está com seu corpo glorificado, ela já não tem mais diabetes, ela já não tem mais os rins sem funcionar, ela já não precisa mais de medicamentos, ela já não precisa mais de médicos, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Com os olhos naturais, isso é loucura. Com os olhos espirituais, isso é fé, a confiança daquilo que nós temos, que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, ali nós, os vivos, aplicamos esses princípios nas nossas vidas. E a certeza e a convicção daquilo que foram os filhos, os netos, a família, daquilo que a dona Ruth, né, durante esses 5 anos conosco, convivendo conosco aqui na igreja, sentando nas primeiras filas, participando dos cultos, das celebrações, sabe, se relacionando com as pessoas, a confiança e a certeza do descanso nos braços do Pai. É essa a nossa confiança. É essa a nossa confiança. Você gostaria de deixar algum princípio, falar mais alguma coisa?
a palavra de Deus diz, né, eu estava ouvindo uma palavra do Pio esses dias, e eu ouvi ela por várias vezes, e a palavra de Deus nos diz assim, que nós não precisamos amar os nossos pais. Deus não fala isso na palavra de Deus. Fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós precisamos honrar os nossos pais. Então, tenham a oportunidade, né? Há muito tempo Deus vinha preparando o nosso coração para esse momento de separação. Mas eu tive o privilégio, né, e agradeço a oportunidade que o Ivo me deu de trazer a mãe para casa, né, de também ter escolhido de ficarmos e permanecermos em Maringá, virmos para cá, ficarmos com a igreja nos sustentou. Então, honre seu pai e sua mãe e permaneça inserido num corpo, debaixo de uma cobertura, debaixo da autoridade do Senhor. Nós fomos amados e nós fomos amparados por cada um de vocês. E quero mais uma vez honrar a vida do Marco Aurélio e da Rosana, que nós vivemos há 12 anos várias etapas das nossas vidas. Nós escrevemos mais uma página da nossa história junto. Mas a importância de nós estarmos inseridos, e isso a minha mãe trouxe para mim, ensinou. Filha, nos caminhos do Senhor, nós levantávamos, quando nós tínhamos perdido o nosso pai, ela levantava a gente todo domingo, e falava assim, nós vamos para a casa do Senhor. Ela teve um neto, eu não sabia disso, na semana passada nós tivemos o casamento do meu sobrinho, e o irmão dele falou assim, eu morei com a vovó, durante um período, não interessava a hora que eu chegava em casa no sábado, no domingo ela me punha de pé para nós irmos à casa do Senhor. Amém, obrigado. Você pode aplaudir Jesus na vida dessa família? Estamos falando de curas e milagres. A nossa família é um milagre. O estarmos aqui é um milagre. Aquilo que os nossos pais nos deixaram é um milagre. É um milagre. A herança que os nossos pais nos deixaram através da fé em Jesus Cristo, de encararmos as dificuldades, de encararmos os problemas, não sozinhos, com Jesus ao nosso lado. Com o Espírito Santo de Deus Consolador, que nos ajudam até mesmo no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de despedida. Nós somos homens naturais, carnais como você. Nós choramos também. Mas a fé e a confiança que nós temos de dizer a Dona Ruth, de dizer aos problemas, de dizer às dificuldades, existe um Deus Todo-Poderoso que olha por nós, que está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle da situação. E nós não nos revoltamos contra as circunstâncias, mas vemos as situações e as circunstâncias como uma oportunidade para engrandecer, para enaltecer o nosso Deus, que é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de milagres. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. Muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos problemas e comparamos com os problemas dos outros, os nossos se tornam tão pequenos, tão pequenos. Em que momento você deixou de crer? Em que momento você deixou de acreditar? Não numa igreja, não num pastor, não numa religião, não numa denominação. Em que momento você deixou de acreditar em Jesus? Que Ele pode todas as coisas. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cego foi em defesa de Jesus Cristo ainda. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. E o expulsaram da sinagoga. Agora, aquele homem saiu cabisbaixo? Saiu triste? Não, saiu alegre. Eu era cego e agora eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Jesus ouviu o que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha que interessante. Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga e Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus foi ao encontro daquele homem. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus foi e se apresentou àquele homem. Ei,
eu sou Jesus, o Filho de Deus. Foi a primeira vez que aquele homem viu a Jesus. O homem que tinha realizado o milagre. Um milagre que jamais tinha sido ouvido. Um cego de nascença enxergou. Quem é ele para que eu creia? Quem é ele para que eu o aceite? E Jesus respondeu: você já o tem visto. E aquele que está falando com você. Como você já tem visto? Ele era cego. Jesus está falando pelos olhos espirituais. Espirituais de quem é Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre a vida de Jesus. E aquele homem, então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou e serviu ao Senhor. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus estava falando do contexto natural ou do contexto espiritual? Do contexto espiritual, porque os sacerdotes que podiam ver com os olhos carnais, eles eram cegos espiritualmente. E esse homem que não podia ver com os olhos carnais, ele contemplou, viu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe a resposta para a sua necessidade? É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. E eu tenho boas novas para você. Ele está aqui. Por mais que os meus olhos não possam ver, por mais que as minhas mãos não possam tocar, pelos olhos espirituais, nós cremos, Jesus pode todas as coisas. Através da obra de Jesus Cristo, tudo é possível àquele que crê. E eu quero convidar você, num ambiente de fé, num só coração, juntos, declararmos o milagre de Deus sobre a sua vida. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Há quanto tempo você tem lutado com esse problema, com essa dificuldade, com essa enfermidade, com essa situação financeira, com essa situação familiar? Há quanto tempo isso já tem tomado conta do seu coração? Há quanto tempo isso tem crescido dentro do teu coração, ao ponto de você deixar de crer, deixar de acreditar? Em 1997, meu pai faleceu com 56 anos. Era pastor, com 56 anos. Eu tenho 54 anos. Ele era jovem ainda. Mas ele deixou um legado. Ele deixou uma história. Em 1977, ele começou a trabalhar com recuperação de toxicômanos e alcoólatras. Em 1997, 77. Ou seja, agora em setembro, vamos fazer 40 anos que a Casa de Recuperação Nova Vida em Curitiba, ela existe para beneficiar as pessoas, para ajudar as pessoas. E centenas e centenas e centenas de famílias passaram por aquela clínica. Passaram por aquela clínica. E muitos saíram livres e libertos das drogas e do álcool. De uma maneira instantânea, de uma maneira imediata. Imediata. O sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Famílias que já não acreditavam mais. Pessoas que já tinham perdido o seu trabalho, pessoas que já tinham perdido a sua família, pessoas que já tinham perdido a razão da sua existência. Receberam o milagre de Jesus. E voltaram a ver com os olhos espirituais. Voltaram a acreditar que tudo é possível àquele que crê. Que tudo é possível àquele que crê. E já é a terceira geração da nossa família que está à frente dessa clínica lá em Curitiba, beneficiando centenas e centenas e centenas de pessoas e famílias, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Milagres. Não importa a dificuldade, não importa o problema. Deus, Ele está no controle e pode todas as coisas. Eu quero declarar
esse milagre sobre a sua vida. Eu quero declarar esse favor de Deus, essa graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar alegria. Você vai sair desse local alegre, confiante de que você recebeu da parte de Deus, que você recebeu da parte de Jesus este milagre. Um cego com os olhos abertos. Um cego com os olhos abertos. Todos nós temos a visão natural. Eu quero que Deus abra a tua visão espiritual com os olhos da fé, e você receba o milagre de Deus nesta noite. Você receba a cura no seu físico nesta noite. Você receba o toque de Deus, a libertação das drogas, a libertação do álcool, a libertação do cigarro, a libertação da escravidão do pecado. Você receba a liberdade em Cristo Jesus nesta noite. E o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. E as pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer você. Quem era você? Aquele cego, aquele mendigo que estava à beira da estrada, pedindo esmolas? Não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus Cristo me libertou, Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me transformou, e hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode fechar os teus olhos, todos com os olhos fechados, por gentileza. Volte os teus pensamentos a Deus. Aquele homem não só apenas recebeu um milagre, mas ele recebeu e conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele homem, ele precisou ver para crer. E bem-aventurados que não viram e creram. Eu quero franquear uma oportunidade. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, mas você perdeu a razão de viver. As circunstâncias, as lutas, as tribulações, as dificuldades distanciaram você em crer, em acreditar. De repente você até já professou a fé em Deus, em Jesus, mas você anda tão incrédulo, tão distante. As circunstâncias estão te sufocando, as circunstâncias estão te escravizando, ao ponto de você não acreditar mais em milagres. Se você está nessa noite aqui, foi Deus quem te trouxe aqui. Não foi um convite, não foi uma pessoa. Deus te trouxe, porque Ele te ama. Deus te ama e quer o melhor para você. E a sua vida a partir deste dia não será mais a mesma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão passar, e tudo se fará novo, novo na sua vida.